Você já viajou de trem? De metrô, com certeza já, pelo menos uma vez. Agora, imaginem estar na estação esperando a hora de embarcar e um fantasma vir conversar com você. Ou você vê alguém caminhando sem rumo pelos trilhos e o trem passar por cima. Ou então saber que está numa estação que é um verdadeiro ponto de almas suicidas. Tudo isso acontece nas estações de trem na Índia. E eu vou te contar sobre algumas delas. Mas antes, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Ring around the rosy. Boa noite. Doutora Plague abrindo as portas do sanatório para conhecer as estações assombradas da Índia. São lugares, como eu disse, muito antigos. Alguns têm cerca de quase 200 anos. Isso por si só faz acumular muita energia. Imaginem então quando, além dessa energia, também se juntam mortes. E pior, mortes violentas. Lá na Índia, a palavra trem fantasma tem razão de existir. Não estão em nenhum parque de diversões, mas sim aparecendo e sumindo nas estações, esperando passageiros que também não fazem mais parte desse plano. Então essa noite, arrumem suas malas, porque nós vamos conhecer 4 dessas estações. E a nossa primeira parada é na estação de metrô Rabindra Sarovar, em Calcutá. Essa é a estação de metrô mais movimentada da cidade, mas ainda assim carrega o apelido de Paraíso do Suicídio. E o nome já diz tudo. Por algum motivo, é o lugar preferido da cidade para aqueles que querem tirar suas vidas, tanto que o número de suicídios ali nem é mais calculado. Passageiros, maquinistas e funcionários são testemunhas constantes da forte atividade sobrenatural da estação. Além das tradicionais quedas de temperatura, há orbes, sopro no ouvido, cutucões invisíveis, tudo que um lugar assombrado tem direito. É claro que as manifestações sobrenaturais e paranormais não têm hora para acontecer, mas possivelmente por causa do movimento intenso, é uma estação de metrô, é na Índia, então tudo isso é mais perceptível à noite, principalmente no último trem, por volta das 10h30. Passageiros dizem ouvir gritos, lamentos e sussurros. Maquinistas e funcionários contam que figuras perambulam pelos trilhos andando sem rumo, aparecem por trás de pilastras e sombras muito sinistras se arrastam. O maquinista contou que certa noite, já chegando à estação, o último trem, viu que tinha alguém parado nos trilhos e precisou usar o freio de emergência, mas mesmo assim não parou a tempo. Com a certeza de que tinha atropelado alguém, pediu ajuda, foi olhar, mas não havia mais ninguém ali, nem mesmo debaixo do trem. E são sempre eles, quem trabalha na estação, funcionários, maquinistas, que mais presenciam as atividades, porque nos banheiros também há muitas aparições, são lugares pesados, frios. Essa foto aí, tirada há alguns anos por um atendente. Ela circulou muito na internet e parece mostrar uma mulher transparente observando por trás da pilastra. Essa é uma estação de trem onde não param mais trens. Acontece desde 1967, quando o chefe da estação viu parada nos trilhos uma mulher usando um sari branco. Sari, traje típico indiano. Ele contou que tinha visto aos colegas e conhecidos, e todos, inclusive ele, tinham certeza de que se tratava de um fantasma. Mas a coisa ficou ainda mais estranha, porque logo no dia seguinte do avistamento, sem nenhum motivo aparente, o homem morreu
E aí, com a fama de assombrada, os trens não quiseram mais parar ali. A estação acabou ficando parada por 42 anos, mas ainda assim, quem se arriscava a ir até lá via o fantasma. Depois de protestos e pedidos de comerciantes que dependiam daquela estação, foi ordenado pelo governo que os trens voltassem a passar e a parar nela. Isso até acontece, mas só tempo suficiente para carga e descarga e para desembarque de poucos passageiros com coragem para ficarem ali. Já os funcionários trabalham com medo e não permanecem ali depois das 5:30 da tarde, quando a estação é fechada. Além de manterem um cômodo dentro do escritório, um altar com deuses para sua proteção. Essa estação também é assombrada por uma mulher. Nesse caso, ela não perambula pelos trilhos, mas fica sentada em um dos bancos. Parece só uma senhora esperando o trem. A primeira testemunha dessa aparição que se conhece foi um homem que comprava passagem a altas horas da noite. Ele voltava do trabalho sempre naquela hora. Ele achou estranho ver uma mulher sozinha ali, sem malas, sem acompanhante, e parecia estar chorando. Preocupado em ajudar, foi até ela e perguntou por que estava sozinha, se ele poderia fazer alguma coisa. Como ela estava sem as malas, ele imaginou que ela poderia ter sido roubada. Mas ela respondeu que queria ir para casa, mas não conseguia. Claro, o homem perguntou o motivo, mas ficou sem resposta, já que seu trem estava prestes a partir, ele estava atrasado e precisou embarcar às pressas. Para sua surpresa, na noite seguinte, na mesma hora, a viu novamente no mesmo banco, de cabeça baixa, e mais uma vez parecia estar chorando. Foi aí que, na intenção de conseguir mais informações, perguntou ao atendente do guichê se ele conhecia aquela mulher sentada no banco. O atendente respondeu que não tinha ninguém ali. No caso da Barog Station, o ponto assombrado é um túnel, o túnel 33, que fica muito próximo à estação. Está desativado, mas tem um dono, uma aparição frequente que assusta muitas pessoas. Acredita-se que seja a aparição do fantasma do coronel Barog. Barog era um engenheiro ferroviário britânico que idealizou o projeto de construção do túnel. Ele foi contratado com a condição de concluir o projeto no prazo determinado, que não era muito longo. Então fez seus cálculos e ordenou aos operários para que fossem cavando a montanha, dos dois lados, para que se encontrassem no meio. Assim, segundo ele, o túnel estaria cavado no prazo. Só que o engenheiro calculou mal e os trabalhadores não conseguiram o que ele previa. Não conseguiram se encontrar no meio da rocha. Cada grupo foi parar num lugar. E isso atrasou de vez a construção. Por causa desse erro, o engenheiro passou a ser hostilizado e humilhado pelos trabalhadores. Acabou sendo demitido pelo governo. Claro que isso deixou muito mal, tanto que acabou entrando em depressão. Certa noite, ele se encaminhou até o túnel, com as obras ainda paradas. Entrou e meteu bala na cabeça. Depois de terem humilhado, hostilizado o homem, demitido, causado nele uma depressão, resolveram homenageá-lo. A maneira para fazer isso foi enterrar seu corpo bem na entrada do túnel 33, onde continua até hoje. Após sua morte, o túnel foi concluído por outro engenheiro, apesar de ter tido os mesmos problemas que o coronel para encontrar o centro da rocha. A solução então foi mover o túnel 1 quilômetro de distância de seu ponto inicial, e aí acabou dando tudo certo. Enquanto as obras eram feitas, muitos operários que já conheciam o engenheiro da outra construção contaram ver o coronel Barog perambulando por lá, mas somente na entrada, já que o ponto real do fantasma era o primeiro túnel. Assim que o novo engenheiro decidiu que removeria a construção, o governo mandou que a entrada do túnel incompleta fosse selada,
mas sabe-se lá como, sempre parecia aberto. E os moradores dizem que ele é um espírito calmo, é amigável, e quem não conhece já chegou até a conversar com ele, acreditando ser só mais um curioso que visita o túnel 33. Mas percebem que conversaram com um fantasma quando vem desaparecendo. Pegar um trem na Índia exige paciência para enfrentar a multidão e também a mente aberta, para saber que nem todos entre aquela multidão ainda estão vivos. Se você é novo no sanatório, se inscreva, se interne com a gente. Ativa o sininho, deixa o seu like para me ajudar a cuidar de bichinhos resgatados da rua, que hoje moram aqui com a gente. Tem histórias de terror, horror, tem creepypastas, tem lenda urbana, ufologia, crimes e curiosidades. Logo eu volto, com mais um lugar perdido no mundo, mas um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.